Saudações a todos, é mais uma vez um prazer inenarrável estar aqui com vocês. A gente vai continuando falando de sociologia aqui. Vamos falar de um aspecto que é importante, né, que é em relação a essa questão do governo, política e tudo. Tá? Então vamos lá, vai ser um videozinho tranquilo para a gente entender isso aí. Muito obrigado aí pela sua atenção. A gente vai se encontrando aqui por esses meios internéticos, cibernéticos, estrambólicos, digitais, virtuais. E aí a gente vai se entrosando. Qualquer coisa aí, você sabe que pode deixar um comentário, alguma coisa que a gente vai respondendo. Então, gostaria que você visse o seguinte. É bem tranquilo. É um pensamento que vai ajudar você a entender o aspecto da política. Então você já estudou que a política tem toda uma relação de enfrentar e desenvolver os problemas, né, que os homens têm entre si, com o Estado, entre estados, né, entre órgãos do próprio governo. Então a gente vai entender bem essa questão. Então a política, a ideia da filosofia política, de compreender esse período de formação do Estado, compreensão da necessidade do homem e do Estado. Tudo bem, então a gente já falou. Nós temos um problema sério, que é essa ideia de confundir política com político. O político é o profissional da administração pública. Ou seja, quando você pensa no profissional, você pensa lá no prefeito, no governador, no presidente, no senador, no deputado, né? Então esse cara, ele é o profissional, né, da administração pública. Então esse cara, ele vai tomar decisões que visam o interesse da coletividade, do Estado. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Outro ponto importante é que você entenda que além dessa característica do político, você também já carrega uma ideia de negativa, de corrupção. Então a gente percebe que o jovem é muito ligado nas coisas que estão acontecendo, mas tem pouco interesse em participar, né? Modificar, ir lá, ir para a luta e tentar um cargo público, tentar ajudar a sua origem, comunidade ou o seu país. Aí não tem muito essa necessidade. Por quê? Porque a gente sempre vê a política como algo distante e também a gente vê a política como algo ruim, corrupto, sujo, né? Perigoso, errado. Então a gente vai ter que começar a tirar essa ideia, né, da mente, principalmente para pensar em termos de Enem. Então, até porque a ideia de uma redação de Enem sempre é uma proposta de intervenção. E a proposta de intervenção muitas vezes perpassa por uma política pública. Então, o que é uma política? É um direcionamento, é um fim, né? Então a política da escola, a política da empresa, quando vocês baixam os aplicativos aí, política de privacidade, política do... Entendeu? Então, você está fazendo política, né? Tá jogando aí o joguinho lá que você gosta de ficar jogando aí, mas você nunca parou para pensar que tem um objetivo nisso. Então, isso é a questão da política, tá? Então, é legal que você entenda. E aí, o que é marcante aqui que a gente faça a definição das formas e dos sistemas de governo, beleza? Então, ó, as formas de governo, elas serão simplesmente a maneira como o Estado se organiza do ponto de vista administrativo, beleza? Então, como é que vai ser o poder que esse Estado vai exercer sobre o cidadão, né? Vai ser uma monarquia? Vai ser uma república? Vai ser o quê? Então, de que forma que ele vai relacionar o poder que ele tem enquanto Estado com as pessoas que vão ali vão estar ligadas a esse Estado de uma maneira ou outra, né? Então, é sempre lembrar, forma de governo é a organização da administração pública. Então, você tem a organização, por exemplo, a ideia republicana, né? A ideia da monarquia, então você tem um que tem o poder. Então, assim, essa é ligada da administração. Agora, quando você pensar nos sistemas de governo, você vai lembrar de como é que o Estado ele relaciona esses poderes dentro dele.
Então, por exemplo, a gente vai ter o poder executivo, não é isso? O poder executivo é aquele que manda. Mas como ele vai ser organizado? Ele vai ser um presidencialismo? Ele vai ser um semipresidencialismo? Ele vai ser o quê? Vai ser um parlamentarismo, né? Ou vai ser uma anarquia e é isso aí, rock and roll e, né, e é isso aí, vamos nessa, né? Então, assim, a relação dos poderes e essa organização vai ser o sistema de governo. E a relação da administração pública é a forma de governo. Pronto. Então, assim, você não vai se confundir, né? Quando a gente falar dessas formas de maneira mais específica, porque a gente vai trabalhar uma a uma, governo, Estado, essa diferença, depois a gente vai falar de monarquia, tirania, ditadura, né? Depois a gente vai falar também de república, também de parlamentarismo, de presidencialismo, né? O sistema russo é semipresidencialista, então o brasileiro, né, é presidencialista, então, mas é um presidencialismo parlamentar, quase praticamente. O sistema inglês é uma monarquia parlamentarista, ok? Então a gente vai definindo essas coisas depois com tranquilidade. Beleza? Então é só você ficar tranquilo aí que a gente vai estipular. Mas então, relembrando aqui, a relação política, essa relação dos indivíduos com as formas do Estado, essa relação pode ter um aspecto que vai ser delimitado pela atuação do Estado em si, do governo, que vai ser essa organização dos poderes, né? E vai estar ligado aí à forma e as relações entre si dos poderes que você, o sistema, né? Então a forma vai ser da administração. Não esqueça isso, tá bom? Muito obrigado aí, a gente depois volta, vamos falar de cada pedacinho desse aí para a gente compreender depois, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e a gente...